o governo Biden está sendo um desastre em todas as esferas nos Estados Unidos. A gente está começando a ver agora... hoje parece até que a gente está tendo aí a suspeita de que o atentado que aconteceu no Colorado era de um simpatizante do Estado Islâmico. Então a gente volta a ver, depois do Trump ter dizimado e desaparecido o Estado Islâmico, voltamos a ouvir falar de Estado Islâmico, uma coisa que a gente não ouviu falar durante quase 4 anos nos Estados Unidos. A gente está vendo uma crise sem precedentes na fronteira do Sul, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México, num mês do governo Biden. Em um mês do governo Biden, 100 mil pessoas entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Você está vendo, voltaram as imagens das crianças jogadas em jaulas, né, como a imprensa chamou, ou jogadas porque não tem onde ser armazenadas hoje. Parece que o centro de convenções de San Diego vai ser transformado agora num abrigo para crianças, né, porque vai até 17 anos, para crianças e jovens que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Você tem notícias do contribuinte, de vários imigrantes ilegais recebendo dinheiro desse pacote de estímulo que o contribuinte americano está pagando. O Joe Biden gastou o PIB do Brasil agora num pacote de estímulo para a economia, que inclui um Corona Voucher, vamos chamar assim. E você está, enfim, obviamente com isso, as notícias de aumentos de impostos já são quase que consensuais aqui, uma notícia de que vai haver aumento de imposto em breve. Então, os Estados Unidos estão mergulhando numa espécie de pesadelo, né? Do ponto de vista de política internacional, que é o que você está me perguntando, eu achei muito curioso, porque o que você chamou de talking points, né, os pontos da história que o Vladimir Putin apresentou no vídeo de resposta dele ao Joe Biden, eles são todos pontos da história que o próprio Joe Biden endossa. E não é nem uma confusão que eu estou fazendo, não. Existe um projeto aqui nos Estados Unidos, existia um projeto chamado Comissão 1776, que foi criada pelo Donald Trump com o objetivo de restaurar o ensino da história patriota americana, da história que valoriza a história americana dos Estados Unidos como um grande farol moral do mundo. Poucas horas depois de entrar no poder, o Joe Biden extinguiu essa Comissão 1776, dizendo que ensinava uma história errada, e no final das contas o Partido Democrata abraça a teoria de um historiador aqui americano conhecido, né, um pseudo-historiador chamado Howard Zinn, que retrata tudo isso que o Vladimir Putin falou, que os Estados Unidos são um país de escravos, etc, etc. Você também teve o projeto 1619 do New York Times, que abraçou essas ideias, né? Que o país que é um país que roubou as suas riquezas do México, roubou as suas riquezas de forma imperialista no resto do mundo. Uma história da esquerda, né? O Howard Zinn, que era um membro do Partido Comunista Americano. Então, você vê como moralmente o país está enfraquecido. Os Estados Unidos, na figura do Joe Biden, ele chega numa posição envergonhada de si mesmo para se relacionar com as outras nações. E todo mundo que negocia, como o Donald Trump sabe bem, escreveu no The Art of the Deal, o livro dele sobre negociação, todo mundo que negocia numa posição de fraqueza fatalmente vai sair perdendo. Esse atentado que teve aí no supermercado, aí parece que morreram 10 pessoas, um policial, você falou do Estado Islâmico, acontece isso nos Estados Unidos, na Europa, que graças a Deus no Brasil acontece de uma forma mais isolada. Mas tem um processo cultural, como é que você avalia o que aconteceu? E se você puder trazer mais informações daí, eu agradeço. Boa pergunta. Foi um atentado horroroso. A polícia já apreendeu o único suspeito, uma pessoa que vocês estão vendo aí nas imagens. Como vocês podem ver, ele se chama Ahmed Al-Aliwi Alissa. É um nome de origem sueca, claramente, como vocês podem ver. Ironia! Eu não sei se é sueco ou japonês, estou em dúvida aqui. E é muito triste, obviamente, a gente tá brincando aqui, mas é muito triste. André, não brinca comigo que eu ri quando eu falei do nome do cara, não. Veio bem. Eu tô rindo só porque é piada aqui com a origem do nome do cara, apesar dele estar preso desde ontem, a imprensa só divulgou o nome dele agora há pouco, alguns minutos antes do programa. E as informações que estão circulando na internet é que ele teria ligações
com o Estado Islâmico. Isso é uma coisa que ainda não está confirmada, então eu estou passando a informação conforme, com um grau de certeza que a internet permite hoje em dia. E que as motivações, ele mais, claro, além de ser, né, ou talvez por ser do Estado Islâmico, ou talvez por isso tenha se associado ao Estado Islâmico, ele era uma pessoa com problemas mentais, isolado, revoltado com o mundo, como é o perfil desses atiradores. O que tem por trás disso, Zucker, é uma coisa que é um problema social nos Estados Unidos de degradação das famílias, Pessoalmente, eu tenho uma teoria que não é nem só minha, o pessoal comenta bastante isso, que no Brasil isso acontece menos porque eles são mais presentes com as pessoas. Então esses caras crescem, passam a vida inteira isolado. Aqui nos Estados Unidos as pessoas conseguem ter uma vida muito isolada mesmo. É uma sociedade que tem uma característica de que algumas pessoas vivem em solidão mesmo. E aí quando você tem maluco tem em tudo que é lugar, quando você deixa um maluco na solidão, sem amparo familiar, etc, etc, ele acaba fazendo esse tipo de coisa que esse cara fez. Enfim, não é um fato, não é uma coisa com comprovação científica, mas é uma teoria social. Teve um recente, né? Parece um atentado agora, uma casa de massagem japonesa também. Não sei se você acompanhou aí, então é uma sequência aí, que é uma pena. Fala, Pauleta, tudo certo aí? Tranquilo? E aí? Queria que você falasse dessa notícia, nessa fake news do lockdown de Miami. O que aconteceu por aí? Pois é, cara, isso é uma coisa muito engraçada. Porque eu ontem fui surpreendido com as pessoas me falando, olha, eu vi na Globo que tá tendo lockdown aí em Miami de novo, deu tudo errado, a Flórida começou a ter muito caso. Aí eu falei assim, como assim? Tá tudo aberto aqui? Do que vocês estão falando? O estado tá com tudo aberto há meses. Não, saiu na Globo aqui que tem lockdown aí em Miami por causa da pandemia. Aí eu falei, lockdown? Com toque de recolher e tudo. Aí eu fui ver o que era. O que aconteceu foi o seguinte... por aqui estar com tudo aberto, o volume de turistas que o sul da Flórida, né, aqui onde eu estou, recebeu foi sem precedentes. Né? O sul da Flórida está num momento de crescimento econômico, muitos turistas sendo recebidos, é o único lugar com liberdade ainda quase dentro dos Estados Unidos. E a cidade de Miami Beach, que não é Miami, né? Tem que avisar isso aos correspondentes internacionais que estão cobrindo aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos. Miami Beach é uma cidade, Miami é outra cidade, são cidades diferentes. Miami Beach é uma cidade, o André conhece bem, Miami Beach é uma cidade que tem 90 mil habitantes, uma cidade mais ou menos do tamanho de Ipanema e Leblon somados. E Miami Beach começou a ter um fluxo de turistas gigantesco, e aí muita gente de fora do estado, muito arruaceiro, gente fazendo arruaça, quebrando coisa, fazendo desordem na rua, saqueando comércio, invadindo em bandos as praias, desrespeitando as regras de trânsito. Então começou a ter uma situação de desordem pública. E aí a cidade de Miami Beach, essa pequena cidade, decretou um toque de recolher para pessoas, depois de ter prendido mais de 1.000 pessoas, ou seja, aqui o pau come e a lei e a ordem são restabelecidos, depois de ter prendido mais de 1.000 pessoas, a mais da metade, inclusive, de fora do estado, ou seja, turistas, eles decretaram um toque de recolher para quem era de fora da cidade, num trecho ali mais badalado de South Beach. Então foi só isso, não teve nada a ver com a pandemia, absolutamente nada a ver com a pandemia. Na verdade, a notícia ela é mais do que falsa, ela mais do que leva o leitor ao erro. Ela leva o leitor à interpretação que é o oposto do que está realmente acontecendo. Não é que o lockdown deu errado, ou que o fim do lockdown deu errado. Pelo contrário, por ter dado tão certo, a gente está recebendo turista aqui no sul da Flórida de tudo que é lugar e, para informação de todos, o número de casos aqui na Flórida continua caindo de forma bastante rápida. Pô, ainda bem, aqui tá complicado, viu? Aqui essa semana vai ser... O bicho tá pegando. O bicho tá pegando aqui. Não, tem um movimento que não chegou aqui no Brasil, pelo menos, que é o Stop Asian Hate, né? Que é um movimento que fala para parar Asian de hates, odiar né? os asiáticos. Queria saber qual que é a visão, né? O que está acontecendo de fato. Esse movimento é grande, é pequeno, procede, não procede, Paulo? Eu nunca vi uma coisa de ódio aos asiáticos. Na verdade, eu vi muito nos anos 70 e 80, li a respeito, eu não estava vivo lá, mas de ódio ao Japão
principalmente na Califórnia e tal, isso começou a ficar muito forte, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o ataque ao Pearl Harbor. O Japão começou a ser a potência econômica produtiva do mundo, e você tinha, até era uma coisa que você tinha nos portos, na Califórnia, olha, na Califórnia, você assim, remember Pearl Harbor, né? Lembrem-se de Pearl Harbor, para dizer assim, lembra que esses japoneses safados, isso é uma coisa bem antiga dos Estados Unidos. Hoje eu não vejo nenhum tipo, nunca vi, nunca testemunhei nenhum tipo de ódio aos asiáticos. O que você tem é um sentimento anti-China. Isso não é anti-asiático e nem anti-chinês. Você tem um sentimento anti-China muito grande, não só nos Estados Unidos, né? O Sami, que é bom de pesquisa, pode fazer uma pesquisa a esse respeito. Eu fiz isso uma vez para uma palestra que eu fui dar, e eu fui ver que o sentimento anti-China nos Estados Unidos era alguma coisa em torno de 80%, ou seja, 80% dos americanos tinham uma visão, depois do Covid, uma visão negativa em relação à China. Agora, esse número também tinha disparado na Europa, disparado... Eu tenho um gráfico, depois eu vou ver se eu mando para o Delari, se eu acho, enquanto que a gente conversa, que mostra como vários países tiveram esse aumento, né? Por causa do Covid. Da anti-China e do Covid. Saber de lá, pô. Covid é um dos motivos, né? E eu acho aí que o sentimento, ele não é anti-chinês, ele não tem um componente racial ou étnico, ele é um componente anti-China. E aí você pode entender isso, talvez, eu acho que é muito menos em relação até à própria cultura chinesa e muito mais ao governo chinês, à forma como o Partido Comunista Chinês governa o seu país. E eu acho que ninguém pode ter uma visão positiva da forma como o Partido Comunista governa a China, né? A gente está falando de um governo que, primeiro, massacra minorias, segundo, mantém o seu povo sem nenhuma liberdade individual, viola todos os direitos que a gente no Ocidente aqui considera fundamentais. Acho que o pessoal de Hong Kong, que recentemente, aí, nas últimas décadas, passou para debaixo do domínio chinês, tende a concordar com essa visão. Lá em Hong Kong também está complicado, né? O que eu acho da China é que nada é transparente, né? Nada se sabe da China. Sim. Por exemplo, você pega lá o Covid, é tudo esquisito. Não teve lockdown, teve aquele negócio, mundo inteiro zoado, China crescendo. Você fala, o que está acontecendo na China? Ainda a gente não sabe direito. Acho que é mais isso, né, do que preconceito. E eles mentiram muito, Emílio. Eles mentiram muito. Eles mentiram muito. Mentiram descaradamente durante todo o período. Primeiro tentaram esconder a pandemia, depois prestaram informações falsas à Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, cujo presidente, cujo diretor, né, foi eleito por indicação e com financiamento da China. A China é quem manda na Organização Mundial da Saúde, digamos assim. Eles demoraram muito tempo para decretar isso de fato uma pandemia, muito tempo, mentiram em relação à falta de transmissão entre pessoas, mesmo já sabendo que havia transmissão entre pessoas, negaram acesso aos observadores internacionais, e até hoje a verdade ninguém sabe como essa pandemia começou. Ninguém sabe. Você tem uma série de cientistas que dizem que há características nesse vírus de que ele tenha sido criado em laboratório. Não talvez intencionalmente, talvez não intencionalmente. Ninguém sabe. Hoje a tese lá da sopa de morcego já é uma tese quase que minoritária. Eita. Quem quiser, tem um documentário bom, chama Born in China, é na Amazon. Nossa, uma chinesa que volta para a China e é daquela época da política do filho único. Uhum. E é legal assistir esse documentário, você vai ver como é que funcionam as coisas na China. Fala que os produtos da 25 é verdadeiro também. Tá. Oi? Não, eles mentem muito. Quem? Não, eles falam que os produtos da 25 é tudo original e não é também. Você tá engraçado, hein, gordão? Só pra desconstruir um pouquinho. Me parece. Fazer um humorismo. Você tem uma pergunta... Posso te ajudar numa pergunta? Pode me ajudar numa pergunta. Breaking news. Breaking news. Estavam esperando uma notícia que o ministro Marco Aurélio nega as ações do Bolsonaro contra a restrição dos governantes. Acabou de sair. E é isso que eu queria Essa é a pergunta que você Essa é a pergunta que eu ia fazer pra ele aí sobre o STF. Vamos lá, Paulinho, com você. Olha, eu passei todo o tempo vendo que o Bolsonaro, vendo a esquerda e o pessoal da direita arrependida, dizendo que o Bolsonaro seria um grande ditador, que o Bolsonaro
mandaria no país, que o Bolsonaro ia tomar as liberdades civis das pessoas, etc. Esse foi o discurso que eu ouvi durante muito tempo. Sim. E agora a gente está vendo que a realidade chega como se fosse um trem confrontando as pessoas, né? Mostrando o seguinte, olha, hoje a pessoa que está defendendo os seus direitos fundamentais é o Bolsonaro. As pessoas que estão prendendo jornalista, prendendo deputado, né? Caçando deputado, prendendo deputado, pior do que caçando deputado, prendendo deputado. As pessoas que estão impedindo você de ir e vir, de você de trabalhar, não são o Bolsonaro, né? Em geral estão lá no STF. Então eu não tinha muitas esperanças de que o STF fosse devolver os direitos que o Brasil tem, que eu vivo dizendo que não são dados pela lei, são dados por Deus. Eu acredito que as pessoas têm direitos básicos que são dados a elas por Deus, mas que são garantidos pela lei, né? Então você tem garantias de direitos constitucionais que, nesse caso, acho que a Bia Kicis estava falando bem aí agora há pouco, esses direitos estão sendo desrespeitados até por síndico de condomínio. Os síndicos de condomínio, você tem síndico de condomínio que é ditador, bota o dedo na cara e te proíbe de sair de casa ou de receber gente na tua casa. E caberia ao STF, como a Suprema Corte Americana, por exemplo, agiu em alguns casos, reestabelecer esses direitos. A Suprema Corte aqui, por exemplo, decidiu que foi ilegal quando o New Jersey e outros estados proibiram cultos religiosos durante a pandemia. Demorou, mas a Suprema Corte agiu e reestabeleceu os direitos que os americanos têm. Infelizmente, no Brasil, a Suprema Corte brasileira não trabalha nesse sentido de reestabelecimento dos direitos das pessoas, né? Isso é um absurdo, né, cara? Isso é um absurdo. Se você pensar bem, né? Você fala, pô, o cara mandou prender um jornalista. Foi. O cara mandou prender um deputado. Amigo do Marinho. O cara não pode sair para trabalhar e abrir o comércio dele. O cara não pode sair para andar na rua. Que vai preso. Porra, cara. Praia fechada. Parece que tudo... E quem é o ditador? Não, então, mas nem tô discutindo esse negócio de política. Eu nem quero discutir política, porque tudo bem, a gente sabe que político o cara quer voto e quer se manter no poder, mas eu falo assim... Da situação. Da situação, da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Se você pensar bem, é uma loucura, porque a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, que você não pode sair da tua casa para abrir um comércio. Você viu que tem cidade que você não pode abastecer o carro. Eu fiquei impressionado. O governador, não sei se é o governador, o prefeito de Porto Alegre, ele falou, isso você pode comprar... No supermercado. No supermercado. Isso você pode comprar, isso você não pode. Ele colocou um negócio lá. Você chega lá com o teu dinheirinho e fala, não, eu vou comprar. Não, você não vai comprar. Não é só lá, não. Porra, bicho, é uma coisa maluca, cara. É um negócio... no supermercado, né, gente? Sim, é um negócio maluco. Você compra maionese e não compra copo. É um negócio maluco e você começa a ficar tão com medo de alguma coisa. Você fala, tudo bem. Porra, é um negócio a questão louco. Do essencial. É um negócio louco. O que é essencial? Você é essencial e você não é. É um negócio que a gente fica... Desorganizado. Que mexe com a nossa cabeça. Sabe. Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Exato. Né? Então todos são essenciais, mas uns são mais essenciais do que os outros. É a visão do Estado brasileiro. A gente vai ter um governo, a gente está tendo um governo no Brasil que determina quem é essencial e quem é supérfluo. Porque quem não é essencial é supérfluo, né? Então a gente tem cidadãos supérfluos de segunda categoria estabelecidos pelo Estado brasileiro. Eu não sei qual é o nome que dão a isso. As pessoas que chamavam de ditadura o período do regime militar, eu não sei qual é o critério que elas adotam para não chamar de ditadura o que o Brasil está vivendo hoje em dia.